Fala galera, análise de Vasco 2, América 1, pela 34ª rodada do Brasileirão. E antes de começar a análise, fica meu pedido para você se inscrever no canal, me ajudar a chegar aí nos 110 inscritos. Peço também o seu like, que você compartilhe o vídeo para o YouTube divulgar mais esta análise. Então fica aí 5 minutinhos comigo para ter um belo raio-x desta partida. Então vamos lá, a gente vai começar aqui pelo comportamento das equipes em campo. E a gente vai ver aqui que em termos de posse de bola foi uma partida equilibrada, 49% para o Vasco contra 51% do América. Aqui a gente tem duas linhas, né, embaixo nesse campo que vão mostrar aí o avanço médio das duas equipes né, pela distribuição dos jogadores. Então a gente vai ver a linha do América um pouco mais perto da linha do meio de campo, mostrando que o América jogou um pouco mais avançado. Mas em termos de jogadas, o que a gente tem aqui? A gente vai ver que no meio de campo houve um equilíbrio entre as equipes, né? Do total de jogadas da partida, 21% foram do Vasco no meio de campo e outros 21% do América no meio de campo, mas a gente vai ver que o América conseguiu construir mais no seu campo de ataque. Então, do total de jogadas da partida, 14% foram do América no seu campo ofensivo e 10% do Vasco no seu campo de ataque. Então a gente vê a posse de bola equilibrada, o América um pouquinho mais avançado no campo, mas nada muito expressivo, mas conseguiu construir mais no campo de ataque. E para fechar essa parte de comportamento, a gente tem aqui embaixo um gráfico que mostra o domínio de cada uma das equipes ao longo dos 90 minutos. A gente vai ver aqui que parece que a partida se alternou, né? Então aqui no início, um domínio mais forte do América, né? Ali perto dos 10 minutos do primeiro tempo. Depois, entre os 15 e os 30, um domínio do Vasco. Dos 30 até o início ali do segundo tempo, domínio do América, depois um trecho do Vasco, um trecho do América, perto dos 30 minutos do segundo tempo, um trecho mais expressivo de volta do Vasco da Gama, e que daí basicamente dominou até o final da partida. Se a gente for considerar que o domínio total da equipe mandante vale 100 e um domínio total da equipe visitante vale menos 100, e tirar uma média de todas essas barras aqui que a gente viu, a gente vai chegar exatamente no número 0, que mostra aí que a partida teve um domínio equilibrado entre as duas equipes, né? Apesar de talvez o América ter dominado por mais tempo, mas o Vasco conseguiu ser mais intenso quando dominou, e aí na média da partida ficou aí um domínio, né, o domínio ficou zerado, ou seja, equilíbrio entre as duas equipes. Agora aqui do lado direito a gente vai olhar para algumas estatísticas que vão ajudar a gente a entender um pouco melhor aquilo que as equipes conseguiram produzir em termos de criação e de finalizações. A gente vai começar pela expectativa de assistências, que mede a capacidade que as equipes tiveram de colocar os seus jogadores em condição de marcar gols. E a gente vai ver aqui então que pelo lado do Vasco esse valor foi de 0,94, pelo lado do América 2,45. Né, um número mediano pelo lado do Vasco como time mandante, um número bem alto, bem expressivo para o América como visitante. Fica claro aqui o domínio do América em termos de expectativa de assistências. Olhando para finalizações e expectativa de gols, a gente vai ver que o Vasco deu 17 finalizações na partida, um número relativamente alto, gerando aí uma expectativa de gols de 1,23, um número mediano para uma equipe mandante. A expectativa de gols ajuda a gente a estimar o número de gols que uma equipe deveria ter marcado com base na qualidade das oportunidades criadas. Pelo lado do América, praticamente o mesmo número de finalizações, foram 16, um número alto aí também para uma equipe visitante, mas que geraram aí uma expectativa de gols de 2,54, um número bem alto para uma equipe visitante. Então a gente vê um equilíbrio em termos de finalizações, mas o América com uma expectativa de gols maior. Mas só olhar para a quantidade de finalizações ou para a qualidade das oportunidades não diz muito para a gente sobre a qualidade das finalizações. Então, para isso, a gente tem uma outra estatística que é a expectativa de gols pós-chute, que vai ajudar a gente a estimar o número de gols que uma equipe deveria ter marcado com base na qualidade das finalizações. Pelo lado do Vasco, esse valor foi de 1,83, pelo lado do América, 1,59. A gente já vê aqui um equilíbrio maior e bons números aí para as duas equipes. Quando a gente olha para a diferença entre a expectativa de gols e a expectativa de gols pós-chute, a gente vai ter uma ideia do desempenho das equipes nas finalizações. Pelo lado do Vasco, a gente vê um bom desempenho, né, 0,60, que mostra que o Vasco conseguiu aumentar a sua expectativa de gols com base na qualidade das finalizações. Pelo lado do América, esse valor é de menos 0,95, que mostra aí que a expectativa de gols do América reduziu em quase um gol com base na falta de qualidade das finalizações, né? Reduziu aqui de 2,54 para 1,59
a expectativa de gols. E quando a gente compara a expectativa de gols pós-chute com o número de gols marcados pelas equipes, a gente vai ter uma ideia do desempenho dos goleiros. Então a gente vê aqui que o Vasco tinha uma expectativa de marcar 1,83 gols, marcou 2 gols. Essa diferença de menos 0,17 vai aparecer aqui nas estatísticas do América, né? Um valor de praticamente zero, que mostra um desempenho neutro do goleiro do América, praticamente. A expectativa era que ele tomasse 1,83 gols, né? Praticamente 2 gols, e ele de fato tomou esses 2 gols. Por outro lado, se a gente olhar, a expectativa era que o América marcasse 1,59 gols e marcou 1 gol. Então essa diferença de 0,59 vai aparecer aqui na estatística do desempenho do goleiro do Vasco, né, que foi um bom desempenho. Ele tomou menos gols do que o esperado, essa medida aí de 0,59. E para fechar a análise, se a gente olhar aqui para todas as estatísticas, desde a expectativa de assistências até número de gols marcados, são estatísticas que eu considero que vão ajudar a gente a entender o desempenho das equipes na partida. Pelo lado do Vasco, a gente vai ver algumas estatísticas com 4 estrelas, né, como o número de finalizações, o desempenho nas finalizações, expectativa de gols pós-chute, o desempenho do goleiro e o número de gols marcados. E a gente tem 2 estatísticas aqui com 3 estrelas, que foi a expectativa de gols e a expectativa de assistências. Pelo lado do América, a gente tem algumas estatísticas com 5 estrelas, né, expectativa de assistências, expectativa de gols. A gente tem número de finalizações e expectativa de gols pós-chute com 4 estrelas, número de gols marcados aqui com 3 estrelas. Então a gente vai ver aí que, no geral, as duas equipes com muitas estatísticas aí com 4 ou 5 estrelas, que mostram aí, que dão a percepção pra gente de que foi uma boa partida aí pelas duas equipes, né, boas atuações das duas equipes, só que melhor para o Vasco, obviamente, que venceu o jogo por 2-1. Então fechamos aí mais uma análise de Vasco 2, América 1. Espero que vocês tenham gostado e fica aí novamente meu pedido para você se inscrever no canal, deixar um comentário, um like e compartilhar esse vídeo para o YouTube divulgar mais esta análise. E falou!